Boa noite. O livro de hoje é um livro um pouco mais extenso, então o vídeo acredito que ficará um pouco mais longo. Então não vamos perder tempo. Me parece que o capítulo de hoje é dedicado a falar quanto às questões dos vícios. Diz assim o nobre Sêneca: pois bem, conto entre os primeiros aqueles que não querem nada além de vinho e libertinagem. De fato, não há ocupação mais torpe. Outros ainda que se prendem à imagem vã da glória. Pelo menos erram de modo belo. Você pode listar para mim os avarentos, os iracundos, ou os que praticam o ódio injusto ou as guerras. Todos estes erram de modo viril. São baixas as desonestidades dos que se lançam ao ventre e à libertinagem. Avalie todo o tempo destes. Repare o tanto que contam migalhas, o tanto que preparam armadilhas, o tanto que temem, o tanto que bajulam, o tanto que são bajulados, quanto se ocupam com compromissos, quanto com banquetes que já se tornaram obrigações. Você verá como nem seus males, nem seus bens permitem que eles respirem. Por fim, todos concordam que nada pode ser feito bem por alguém ocupado, nem a eloquência, nem os estudos liberais, uma vez que uma alma distraída não capta nada de modo mais aprofundado, mas rejeita tudo como se lhe fosse imposto. Nada é menor do que viver para alguém ocupado. Conhecimento nenhum é mais difícil. Por todo canto, são muitos os que professam as outras artes, algumas das quais, em verdade, até mesmo crianças parecem ter tomado conta, de modo que podem ensinar. Deve-se aprender a viver por toda a vida. E por mais que você se admire, toda a vida é um aprender a morrer. Esse capítulo ele me chama muito a atenção. Eu sou uma pessoa fascinada pela morte, acho a morte algo assim interessantíssimo, e me parece que esse processo do aprender a morrer, esse processo do viver com o não ser, ele é assim crucial para uma boa vida. Muitos dos homens mais importantes, tendo abandonado todos os empecilhos e renunciado às riquezas, aos cargos, aos desejos, buscaram uma única coisa até a mais extrema velhice: saber viver. Muitos deles, todavia, deixaram a vida tendo confessado ainda não saber, de modo que esses outros sabem menos. Aqui eu faço uma homenagem a uma pessoa do mais alto calibre, Gigi, uma grande amiga de longa data, e quando eu a conheci, ela é bem mais jovem do que eu, e ela acompanhava os meus escritos, e eu sempre estava ali tentando refletir sobre a vida, entender o que era a vida, e eu achava que era muito importante entender o que é a vida. E ela dizia, usando o nome que eu costumo assinar os meus textos, Iazi: você não precisa saber o que é a vida, o que você precisa é viver. E isso me soa sempre aos ouvidos e ao coração de forma ardente, é sempre algo muito importante para mim. Acredite, é próprio do homem magnânimo e acima dos erros humanos não permitir que seja retirado nenhum momento de seu tempo. E por isso a vida dele é longuíssima, porque, por toda a extensão que tenha durado, tomou tudo para si. Nada assim ficou descuidado e ocioso, nada na dependência de outro, e nem, certamente, encontrou algo digno de ser trocado pelo seu tempo, guardião parcimoníssimo dele. Assim, o tempo foi suficiente para ele.
Mas para aqueles é certo que tenha faltado, pois muito da vida foi tolhido pelo povo. E nem por isso julgue que eles por vezes não entendam seu erro. Com certeza você ouvirá muitos destes que são oprimidos por sua grande felicidade, vez ou outra exclamarem, entre as hordas de clientes ou processo jurídico ou outras honrarias miseráveis: não me deixam viver. Como poderia deixar? Diz assim Sêneca. Todos aqueles que lhe chamam afastam-lhe de você mesmo. Quantos dias aquele réu tomou? Quantos aquela velha cansada de enterrar herdeiros? Quantos aqueles que fingem estar doente para provocar cobiça dos caçadores de testamento? Quantos aquele amigo mais poderoso que não lhe tem em amizade, mas em seu cortejo? Eu digo, revise e reconte os dias da sua vida. Verás que sobraram para você poucos e sem valor. Há aquele que, depois de ter conseguido os cargos que buscava, deseja abandoná-los logo em seguida e diz: quando este ano vai terminar? O outro patrocina jogos públicos, o que considerou como grande sorte. Ele diz: quando me livrarei deles? Aquele patrono é disputado em todo o fórum, e sendo grande a multidão até para além do que pode ser escutado, diz: quando terei férias? Cada um precipita sua própria vida e sofre pelo desejo do futuro e o tédio do presente. Mas aquele que concede o tempo ao seu próprio uso, que dispõe de cada dia como se fosse o último, nem deseja o amanhã, nem o teme. Creio que aqui é algo assim que nos faz uma grande reflexão, né? Porque me parece que algumas pessoas, ao fazer o processo de análise do não desejar o amanhã, do viver o hoje, acaba por desperdiçar também a possibilidade do amanhã. Então a questão é nem desejar e nem o temer. Então é preciso enfrentar o hoje e não temer a chegada do amanhã. Isso me parece ser bastante importante, pois que novo prazer alguma hora já lhe poderia trazer. Tudo foi compreendido, tudo foi colhido até a saciedade. Sobre o restante, que a sorte arranje como queira. A vida já está segura. A este é possível acrescentar algo, mas nada subtrair. E acrescentar-lhe assim como a alguém já bastante cheio de comida, que nem a deseja e nem a busca. Não se deve julgar que alguém viveu muito tempo por causa dos cabelos brancos e rugas. Ele não viveu muito tempo, mas existiu muito tempo. Aqui me parece que Sêneca faz uma distinção, né, entre o viver e o existir, para falar que aqueles que não aproveitam a sua vida, que não vivem de fato a sua essência, a sua busca por si, né, o aproveitar o tempo, não vive, eles apenas existem. De fato, consideraria ter navegado muito quem, logo que tivesse saído do porto, fosse carregado para lá e para cá por uma cruel tempestade e vicissitude dos ventos de diversas direções. Tivesse sido forçado a mover-se em circo pelo mesmo lugar, este não navegou muito, mas foi muito sacudido. Em resumo, viver é ter as rédeas da sua vida nas suas mãos. Aquele que está no mundo, mas vive em função da sorte ou à mercê dos outros, não tem as rédeas da sua vida, este apenas existiu, não viveu. Então ele faz essa comparação, que eu acho bastante interessante,
entre aquele que está no navio ou no barco, né? E os ventos o arrastou, ele foi bastante sacudido pela vida. Mas vive aquele que consegue navegar por entre o mar bravio desta vida. Aquele que consegue ter a sua vida nas suas mãos.